Assim diz a palavra de Deus. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, aprendem andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorro-as. E não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Amém. Temos um texto um tanto quanto desafiador, né? Parece que não tem muita coisa que fala para nós, fala na minha vida, pastor, eu não sou viúva, não temos viúva na igreja, por que isso aqui é importante? Porque nessa porção vai falar muito sobre a vida cristã. E aqui a gente entra em um ponto muito importante, que é não somente o conselho do apóstolo Paulo para as viúvas que faziam parte da igreja, mas também para nós como filhos de Deus. Então você é um filho de Deus? Você é um filho de Deus, Sofia? É? Pois pronto, a palavra também é para você, para todo mundo. E o que é que diz? Deixa eu só arrumar aqui mais uma vez. Pronto, agora vai. Rejeitar viúvas novas. O que o apóstolo Paulo está querendo começar aqui? Na noite de hoje eu vou tentar fazer de maneira mais expositiva. Então, discernir sobre quem ajudar vai ser o nosso tema. Eu vou tentar pegar versículo por versículo, a gente vai examinando. Tá bom? Esse texto aqui já começa com coisa estranha, né? O que a igreja deve fazer? Rejeitar as viúvas novas. O que você acha? O apóstolo Paulo está querendo expulsar essas irmãs que fazem parte da igreja? O que você acredita que deve ser isso? Isso. Botar naquelas pessoas que precisam necessidade. Você lembra que a gente trabalhou na semana passada? Não está com slide, Vaso. É só o esboço aqui. Tá certo? Você lembra que a gente trabalhou na semana passada? Sim, não, espere. Qual as viúvas que deveriam ser ajudadas ou não? A gente terminou aqui no versículo de número 10, aquelas viúvas recomendadas, é aquela que tem um bom testemunho. Olha o que é que o versículo 10 está dizendo, só para a gente revisar de maneira bem sucinta. Quem que deve ser ajudado? Aquela pessoa que tem um bom testemunho de boas obras, que criou bem os filhos dela, que exercitou hospitalidade, que lavou os pés dos santos, socorreu os atribulados, viveu em prática zelosa de toda boa obra. Então a igreja sabe que aquela pessoa carrega um bom testemunho. Ela é hospitaleira, então ela é uma pessoa que não tem problema de você chegar na casa dela, na verdade ela lhe chama. É uma pessoa que ela sabe criar bem os filhos dela. O que significa isso, pastor? Significa que o que ela sabe, por mais que ela não esteja na frente da igreja, ela sabe que o conhecimento que Deus deu a ela, ela tem que passar para a família dela. Então, olha que interessante. Eu sei que eu até trabalhei no último sermão sobre os homens, mas as mulheres também deveriam ter essa responsabilidade de pegar o quê? A palavra de Deus e ensinar. Então, é isso que também significa criar os filhos em boas obras. Socorreu os atribulados, lavou os pés dos santos, viveu em prática zelosa. Então, é como se toda a igreja soubesse, essa pessoa é uma pessoa piedosa. Alguém que sabe viver o evangelho. É isso que significa piedade. Então, a gente está desse lado. Versículo 10 é desse lado. Então, as pessoas boas que dá certo. Agora, o versículo de número 11 é do outro lado. Tá certo, a gente tem que ter esse discernimento para essas aqui, mas o versículo 11 começa já rejeitando algumas. Tem algumas, Timóteo, que você não pode dar atenção. E é aqui que começa o versículo de hoje. Quem é que você não pode dar atenção? Vamos ler junto.
rejeita viúvas mais novas. Porque quando se tornam levianos contra Cristo, querem casar-se. Pastor, o que é que significa isso? Vamos lá, vamos por partes. Rejeitar também em outras traduções, não sei se você está em uma tradução diferente da Bíblia, significa recusar. E aqui é uma decisão pastoral que não é o apóstolo Paulo querendo disciplinar alguém. Não é essa intenção. Na verdade, é algo como proteção. Assim, ó, esse grupo aqui eu tenho que proteger porque eles não devem ser ajudados. Parece contraditório, né? Você vai proteger uma pessoa sem ela ser auxiliada? O que é que o versículo quer dizer? Porque quando elas se tornam levianas, elas fazem isso contra Cristo. E as que querem casar-se, elas tornam-se então condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Palavras duras que parecem não ter a ver uma coisa com a outra. Vamos lá. Essas viúvas novas eram viúvas realmente novas. Então, naquela sociedade, né, alguns historiadores apresentam que a idade até do casamento era o que nós teríamos hoje como adolescência, que é algo que a gente determinou que existe a adolescência, né? Mas biblicamente você sai da criança e já vira adulto, já vira homem. Pois é, por isso o apóstolo Paulo fala, eu era menino, depois virei homem. Então não tem essa transição menino, quase homem e homem. Então, nessa cultura aqui era normal todo mundo se casar com seus quase 15 anos. E aqui, viúvas novas é que passou algum tempo casada e, infelizmente, o marido faleceu. Né? Viúva é essa palavrinha, tirada do marido ou sem marido, isso significa essa palavra. Então, a gente está falando aqui de pessoas que, se essa pessoa casou com 15, se passou 10 anos casado, essa pessoa ainda tem, essa mulher, 25 anos. Se passou 20 anos casado, essa pessoa ainda tem 35 anos. Você acha que essa pessoa é uma pessoa nova? Outra pergunta, você acha que essa pessoa, ela tem força no corpo? Dá para essa pessoa trabalhar ainda? Dá ou não? Ou ela tem que ficar sentada, tem que pedir alguém para fazer um mingau para ela, fazer o almoço, fazer o café da manhã, fazer a janta? O que você acha? A gente vai ver aqui que as viúvas, no versículo 9, as viúvas que deveriam ser apresentadas aquelas que tinham 60 anos. Então existia expectativa de vida já de 60 anos. É o próprio texto, versículo 9. Ó. Mas boa dúvida, Joaquim. Não seja escrita viúva que não tenha pelo menos 60 anos de idade. Abaixo de 60 você ainda tem força, meu irmão. E aqui a palavra de Deus está dizendo o seguinte, olha assim, gente, são declarações um pouco precisas, duras, mas vamos com cuidado. Essas mulheres que se casaram, infelizmente seus maridos faleceram, seja de guerra, seja de saúde, doença, alguma coisa assim, a palavra de Deus está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está querendo falar que naquela igreja existiam viúvas que se tornaram levianas. Pastor, o que significa leviana? É uma palavrazinha um pouco pesada. Olha só, pessoa dominada pelos impulsos sexuais quando os desejos assumem o controle da vida. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha o que é que esses versículos estão dizendo. Essa pessoa, ela casou com alguém, teve aqui o seu momento de casamento, mas agora ela está viúva, né? A gente pode chamar ela também agora de solteira, né? Ainda é jovem, mas a Bíblia está dizendo aqui que existem essas mulheres, elas estavam indo para o lado contrário daquilo que o casamento foi proposto. É por isso que o versículo 2 está dizendo o seguinte, elas estão se tornando condenáveis por anularem o compromisso dela. O que significa esse anular? Anular é tipo de reprovar. É como se ela estivesse dizendo o seguinte, eu tinha essa vida, eu fui bem educadinha, eu tive só um marido, eu estava lá controlado, mas agora, graças a Deus que ele morreu, agora eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. É por isso que a palavra de Deus diz que elas anularam o primeiro compromisso. Então, elas estavam andando bem no casamento,
mas agora, estando viúvas, elas querem viver uma vida desregrada. É a famosa filosofia, faça aquilo que está no seu coração. Isso é o centro da sua vida. Então, seja uma mulher independente. Como é que eles anulavam o compromisso? Querendo fazer tudo aquilo que estava no coração delas. E isso aqui virou um problema dentro da igreja. Por quê? Porque além dessas mulheres fazerem isso, essas chamadas viúvas, versículo de número 13. Olha o que está sendo dito. Além do mais, elas aprenderam a fazer uma outra coisa. Aprenderam a viver ociosas. Olha o que a Bíblia está dizendo que é interessante. Elas andavam aqui de maneira correta, estavam aprendendo aquilo que era certo, mas agora, elas não é porque elas não querem mais viver a vida correta, não é porque elas deixaram de estudar, deixaram de querer ler a Bíblia, aprender sobre a palavra de Deus, ser uma pessoa mais espiritual. É porque elas trocaram de mestre. Olha qual a palavrazinha. Essa palavra aqui na área, né? Ela é muito precisa e muito clara. Elas aprenderam, significa que ela está sendo ensinada por alguém. Não é alguém que deixou de estudar. Né? Como a gente tem, não, terminei minha graduação, então parei de estudar. Não é uma pessoa que ela parou de estudar sobre o que é ser cristã. Na verdade, ao contrário, ela deixou aquele ensino, agora ela está fazendo uma outra faculdade, uma outra especialização. Especialização em quê? Em viver ociosa. Você quer essa especialização, meu querido? Não queira não, pelo amor de Deus. Quer viver ocioso? O que você acha? Ficar sem fazer nada. O que mais? O que você acha, Franciel? Viver ocioso. Vem de ócio. Procrastinando também. Diga lá, Ângelo, você parece que está querendo falar, a palavra está aí, mas... Agoniada porque o tempo passa mais rápido. Sem responsabilidade também. Todos concordam com as palavras que foram ditas aqui? Todo mundo concorda que isso faz parte de um ocioso? É isso mesmo. De maneira muito sincera, alguns dicionários apresentam que aqui no sentido principalmente, falta de propósito espiritual. Então, uma pessoa que não tem mais propósito para nada. O que você acha sobre orar? Orar é até legal, né? Você faz? Oro todo dia. Qual foi a última vez que você orou? Mês passado. Você não está com propósito. Qual tempo você parou? Não paro mais não, precisa disso não. Deus já fala comigo no meu dia a dia. Todo momento eu estou falando com Deus. Mas se todo momento você está falando com Deus e você não está aprendendo nada, tem alguma coisa errada. E essas mulheres estavam fazendo isso. Estavam vivendo a vida da maneira que quiser. E o que significa viver de maneira ociosa, biblicamente? Essas mulheres estavam vivendo. Versículo 13. Andando de casa em casa. Não somente ociosos, mas ainda... Qual é a palavra que aparece para vocês aí? Fofoqueiras, o que mais? Intrometidas. Aqui na minha, todas estão certas. Aqui no meu está tagarelas e intrigantes. Você sabe o que é um tagarela, né? O que é um tagarela? Normalmente a gente tem essa declaração. Pessoa que fala demais. Na nossa língua é isso, né? Pessoa que fala demais. É porque esse é o nosso significado mesmo. Então, a pessoa que tagarela é a pessoa que fala demais. Então, a mulher que fala demais é uma mulher ociosa? Não é isso. E eu achei interessante o significado dessa palavra, porque literalmente tagarela significa borbulhar. Borbulhar. Você lembra daquela brincadeirinha que, eu não sei se você fazia quando era criança, né? Você pegava o refrigerante, pegava o canudo, aí em vez de você beber, fazia? Você já fez isso? Você nunca fez isso? Pois é isso que significa borbulhar.
Pastor, por quê? Porque tem muito som e pouco conteúdo. Qual o conteúdo de você borbulhar água? Sim, isso mesmo. Falam coisas que não têm muito sentido. Ou coisas que não têm nenhuma profundidade. É isso aqui do tagarela. Porque senão, se a gente falar assim, ó, toda mulher não pode ser tagarela. A gente acabou de colocar uma lei que a Bíblia não diz que a mulher deve ser. A mulher que fala demais é uma mulher que está em pecado. É isso. Agora, o que ela estiver falando é algo que não traz nenhum conteúdo, tem muito som e nada de conteúdo, isso significa, biblicamente, o que é ser uma mulher que borbulha. É uma tagarela. E não só, agora aproveitando o gancho, para aplicar não somente aquelas viúvas, mas para nós também, a nossa geração é uma geração que borbulha muito. Não é? Esse aqui é um problema que estava aqui nas mulheres viúvas, né? Mas esse é um problema que pode estar nas viúvas. Não temos viúvas aqui, mais uma vez, mas está dentro das mulheres, dentro dos homens e dentro dos jovens. Pessoas que falam muito, mas não têm conteúdo. Fala, mas é mesmo que você falar nada. Que fala não faz falta. Além de tagarela, a Bíblia diz que essas pessoas são intrigantes. Intrigante, o que é intrigante na nossa língua, né? Estou intrigado. Não entende, birra, briga, está intrigado com outra pessoa. Isso mesmo. O que mais? É mais uma vez uma palavra que na nossa língua tem uma aplicação, só que biblicamente é outra aplicação. Intrigante. Intrigante, literalmente, é uma palavrinha. Sei que é muito difícil lembrar de tudo, né? Mas a palavra ressurreição é erguer, mas aquela palavrazinha ela também pode ser aplicada para outra. Por isso que eu falei que foi a primeira vez que ela veio à tona como aplicado a alguém que venceu a morte, se levantou. Mas como é levantar, ela também, que é ergon, ela pode ser aplicada como trabalhar. E aqui, mais uma vez, ela apareceu. Mas com que sentido? Uma pessoa que trabalha na vida dos outros. O que é isso? Se mete onde não deve. Está intrometido aí? Pronto. Aqui aparece intrigante, não tem nada a ver com o significado que a gente tem na nossa língua. Eu sei que você também ficou assim, o que tem a ver, pastor? Pois é. Mas aqui significa isso. Uma pessoa que trabalha, se afadiga, né, se cansa, mas se cansa não na vida dela. Se cansa em saber as coisas da vida dos outros. Isso é uma pessoa intrigante. A famosa declaração que a gente fala, se mete onde não deve. Você acha que essa pessoa faz bem para a igreja? Todas essas declarações, todas essas características que são apresentadas aqui. Viver sem falta de compromisso, falta de propósito, não somente isso, mas borbulhando, se metendo onde não deve. E também, olha como é que finaliza o versículo de número 13. Falando o quê? Leiam aí. Falando o que não deve. Que tá dizendo, aqui na minha está falando que não deve. Olha só, essa pessoa usa a língua para nenhum conteúdo, essa pessoa usa o ouvido e usa os pés, né, para trabalhar na vida dos outros, e além do mais, ela também usa a língua para destruir o outro. Falar o que não deve é isso, é um uso destrutivo da língua. Então, ela só chega para falar, não para querer lhe ajudar, só para querer criticar. Olha, o pastor veio de branco, preto e branco. O pastor só tem duas cores. Qual a crítica disso? Ah, pastor, você é Ceará, né? Se você é Ceará, está dizendo que você é uma pessoa ruim. Por quê? Porque você usa preto e branco. O que é que tem a ver? É você usar a língua para destruir a outra pessoa sem nenhum propósito. Se não tem... Junta tudo.
A pessoa não tem conteúdo, a argumentação não tem propósito e ela usa essa falta de propósito ainda para destruir o outro. Falar o que não deve, né? Gerar confusão. Mas aqui a gente pode fazer uma, como aparece muito nas ciências atuais, anamnese, né? Você fazer uma avaliação da pessoa, que é uma palavra antiga também, que é uma palavra grega, né? Mas aqui a gente pode fazer a anamnese do coração dessa pessoa. O que é que ela tem? Vazio espiritual. Aqui eu estou lhe dando os caminhos das pedras. Se você percebe que uma pessoa fala demais, fala dos outros, se intromete na vida dos outros, e o que ela faz é para destruir, e ela também não faz nada, aproveita o tempo dela para não fazer nada, possivelmente a característica do coração dessa pessoa é vazio espiritual. Por quê? Porque ela está buscando futilidade. Se tudo que ela faz não chegar a lugar nenhum, é porque ela está tentando suprir o vazio do coração dela com essas coisas. Ou seja, você está tentando suprir o seu coração em coisas que não tem proveito nenhum. É uma pessoa vazia. Eu convido agora que você tenha esse insight. Pessoas que criticam demais os outros, pessoas que sempre querem saber dos problemas dos outros. Meu irmão, a pior coisa que você querer saber é do problema dos outros. Você não vai mudar nada, não é o seu problema, e ainda você vai querer destruir a pessoa, porque você vai ficar contando o problema da pessoa, e aí vai piorar, né? É uma pessoa que não sabe nada e duas pessoas que não sabem como resolver e vai só aumentando. Esse é um grande problema. Isso não acontecia, pastor, na igreja primitiva. Olha aqui. O apóstolo Paulo pastoreando a igreja e a igreja passando por essa dificuldade. As cartas. Pronto. E essas heresias, elas começam com coisas pastorais também. A gente vai... Boa declaração, viu, Joaquim? Por quê? Aqui está falando sobre a vida, né? São coisas que a gente... São práticas do dia a dia. Mas isso pode revelar algo mais profundo. Bora continuar o texto. Boa. Você agora já deu a resposta para o versículo 14. Que parece que o casamento era o propósito final da vida dela. A outra pessoa. E aí é uma pessoa que perdeu o propósito da vida. Não está realmente sem liderança, ela está no vácuo. Não sabe para onde ir. O apóstolo Paulo vai então, versículo 14. Então eu quero que essas viúvas que são novas, essas mulheres que são novas, elas agora se lembrem do compromisso dela. Qual é? Que busquem se casar. Se ela está buscando relacionamentos, novos relacionamentos, que de maneira passageira, conversando com um homem, conversando com outro e tal, de maneira leviana, só para satisfazer prazeres sexuais, se case. Né? Não vive de maneira, a apóstolo Paulo vai falar, abrasada. Se case. E aqui alguns comentaristas falam assim, como assim o apóstolo Paulo sempre fala, por favor, irmãos, eu suplico, queiram ser que nem eu. O apóstolo Paulo, por que essa convocação? Para ser solteiro. Mas aqui é a declaração de discernimento. Se eu sei que aquela pessoa não consegue estar no mesmo lugar que eu, se eu colocá-la para cá, o que é que vai acontecer? Vai ter pecado. Então, se você não consegue estar aqui, então vá pelo outro lado, se case logo. Né? Aqui está falando de pessoas que são jovens, 25, 35, 45 anos, né? Até 55 também, que ele vai colocar as viúvas para serem assistidas até com 60 anos, a partir de 60 anos. Então são pessoas jovens, novas. Direcionamento, qual? Se casem,
criem filhos e sejam boas donas de casa. Pastor, a Bíblia agora começou a ser machista. Se você entender como é que a expressão está sendo apresentada aqui, você poderia dizer tudo, menos machismo. Na verdade, aqui a palavra para declarar é aquela governanta do lar. Posso botar dizendo assim, essa pessoa ela tem que ser uma administradora. Ou seja, ela vai começar uma faculdade de administração. Tem que começar a organizar o lar, organizar as finanças, organizar a vida espiritual da família dela. Voltando o propósito, não sendo uma pessoa vazia, o que é que vai acontecer? Não dá o adversário. Quem é o adversário? Quem é o adversário de vocês? É o mesmo meu adversário. Ocasião favorável de maledicência. Essa palavra maledicência, normalmente é apresentada em algumas outras passagens como um pensamento impuro. Por isso que a Bíblia vai falar que não seja maledicente. Mas aqui é um outro propósito. Essa maledicência é não dar ao adversário ocasião para acusar. O que é que acontece no nosso dia? Rapaz, é da igreja. Olha aí como é que está a vida deles. É da igreja e fica andando com todo mundo. É da igreja e não tem relacionamento. Está no terceiro casamento. É da igreja e tal coisa. Que é isso? Ocasião para ser acusado. Porque o mundo vai olhar. Mas quem que vai dar aquela brasazinha para o mundo? A Bíblia já diz, vai ser o adversário. Não dê oportunidade para que seja acusado por ser um filho de Deus, um cristão. Sem falar, Emerson? Não cair na prostituição. Muito bem. Eu queria aproveitar isso aqui para dizer uma outra coisinha. Existe tipo um movimento de reação, algumas vezes, ao que é apresentado na Bíblia. Normalmente são duas reações. O extremismo para a mulher só ficar dentro de casa, o outro extremismo para a mulher não fica dentro de casa, só vive fora de casa. Parece que nunca tem uma centralidade aqui. Mas eu quero que você entenda biblicamente que a palavra de Deus manda nós exercitarmos o nosso intelecto e os nossos sentimentos. Por quê? Aqui o apóstolo Paulo está convocando as mulheres para que elas não fiquem paradas sem fazer nada. E aqui você pode perguntar para qualquer mulher, é fácil governar a casa? Não. Então isso requer diligência, requer compromisso. Então o apóstolo Paulo está chamando compromisso para que ela não vive de maneira ociosa. Os dois extremos podem cair em um pecado comum. Por quê? Eu já vi nesse extremo aqui, ó. Eu quero só ser dona de casa, para eu ficar só em casa e tal. Quero que o meu marido me sustente, tudo. São palavras que são verdadeiras, só que o propósito está errado. Quero que meu marido me sustente para não precisar fazer nada e ele já me dar tudo. O que é muito dito como esposa troféu. Você acha que esse lado está certo? Não. E é feio. É feio ouvir uma pessoa dizer isso. Por quê? Ela está dizendo o seguinte, eu quero viver ociosa. Quero viver sem compromisso, sem propósito. Quero viver desse jeito. Do outro lado da moeda, eu não quero ser sustentado pelo meu marido, eu quero fazer as coisas por mim mesmo, quero trabalhar, ter o meu dinheiro, as minhas coisas e não depender de ninguém. Dois problemas diferentes, mas voltando à mesma questão que é o coração. Esse é um coração que quer viver solto, sem propósito. E esse outro lado do coração achou que tem propósito viver uma vida que ela consegue controlar. Só que dos dois lados vão perceber que esses extremismos não dão certo. Porque uma vida dentro de casa, mais uma vez, é casal, não é singular, é duplo. Uma só carne. Não existe esse negócio de
Meu dinheiro, seu dinheiro. Não existe negócio de só você faz e eu não faço. Ou cada um faz e nenhum se relaciona com o outro. Isso é você quebrar o propósito do casamento. Um por não querer trabalhar, não, só um trabalha. Você esqueceu que a mulher foi chamada para ser auxiliadora idônea. Significa o quê? Alguém que tem o mesmo cargo e as mesmas funções. É por isso, aí você lembra quem foi que falou que foi Adão, ele via que todos os animais tinham alguém da mesma característica para fazer a função e ele não tinha. A palavra de Deus disse isso, sim. Ele falou que ele olhou para todos os cantos e não achou alguém que fosse que nem ele. Ele olhou para o elefante, né? Não, o elefante não dá certo comigo, não. Olhou para o macaco, não, o macaco não dá certo. O macaco tem outro macaco. Tudo aqui é diferente do que eu fui criado para ser. Não tem ninguém que seja meu igual. E aí Deus vem e traz. Essa é a mulher que é seu igual para cumprir a sua mesma função. Administradora, isso mesmo. Excelente. Eu tenho muita dificuldade quando fala assim, olha, eu quero uma mulher que nem Provérbios 31. Só que ele esqueceu, normalmente alguns homens falam isso, ele esqueceu que Provérbios do 1 a 30 também é para ele. A Bíblia passa um capítulo para descrever a mulher ideal e passa 30 capítulos dando lenhada no homem para dizer que ele é o ideal também. Então, quem é que Deus vai chamar mais obrigação? É só a mulher que precisa mudar? Bota no Insta daí, né? Por que isso aqui é importante? Agora fechando. Pois, com efeito, não buscaram tudo isso que a gente falou, e aí essas pessoas se desviaram. Como? Seguindo a Satanás. Versículo número 15. Esse desviar não é apostatar, é dizer que a verdade ela é mentira. Mas esse desviar é de torcer. É o significa que essa pessoa foi criada, ela estava numa linha certa, só que ela torceu. É literalmente uma linguagem médica. A palavra é torcer. Por exemplo, quando você está andando e pisa em falso, o seu pé. Você saiu do seu propósito, saiu da linha reta e o seu músculo, ele deslocou, o seu osso deslocou, o seu osso quebrou qualquer coisa, mas está deslocado. Isso, não tropeça, exatamente. Ali é no andar e aqui é uma linguagem mais médica também, mas são as mesmas aplicações. Quando você tropeça, você torce, adivinha para onde é que você está torcendo? Você para de torcer para Deus e começa a torcer para o uniforme de futebol clube chamado futebol do Satanás. Não queira torcer para esse time, não dá certo. Não, mas é isso mesmo. Não sei se eu não fui tão claro quanto a isso, mas é exatamente isso que o Emerson está dizendo. Por isso que a palavra é aprender. A pessoa não deixa, eu deixei de estudar, não. Ou você está aprendendo de um lado, ou está aprendendo de outro. Exatamente, meu querido. Isso. Não tem muro na nossa vida. Ou você está com Cristo ou eu tô aqui de boa. Não. Tá com o quê? É. Quase isso. Dá para simplificar.
Secularizando, né? Versículo 16, então. Se alguma crente tem viúvas, olha que interessante. Em todo esse versículo ainda não apareceu a palavra crente. Eu gosto dessa palavra, se chama pistos. O que é que significa? Eu vou aqui ler para você. Crente, né? A gente fala assim, você é crente. Caiu tanto no nosso dia a dia que a gente não sabe mais o que significa isso. Mas é alguém que é verdadeiro, alguém que é fiel, alguém que é confiável e alguém que recebe instrução e obedece instrução. Pistos ou crente, literalmente também é apresentado para uma declaração de comando. Era que os soldados deviam ser pistos, fiéis. Então é uma linguagem militar. Recebeu a ordem? Faz. Recebeu a ordem? Faz. Por isso que são pessoas verdadeiras, são pessoas fiéis, são pessoas confiáveis, mas também espera-se sempre ação. Uma vez que escutou, age. Escutou, age. Escutou, ação. Se existem pessoas que são confiáveis e tem viúva na sua família, socorra. E não fique sobrecarregada a igreja. Eu fui pesquisar a palavra socorro aqui também, eu achei muitas palavras aqui, tem muito jogo de palavras nessa passagem, mas socorrer significa, são duas palavrazinhas juntas, estar ao lado e defender o outro. Juntando as duas coisas, o que é socorrer? Alguém que está ao lado para ali defender. Então, se existe alguém que é verdadeiro, que é fiel, o que é que ela deve fazer? Estar ao lado de outra pessoa e defender ela. É isso que deve ser feito com um grupo específico que é chamado na Bíblia de família. O que é que você deve fazer com a sua família? Você vai ficar do lado dela e vai socorrer a sua família. É defender. O marido deve defender que nesse púlpito aqui, né? Defende ao lado. Ao lado, né? Essa preposiçãozinha também significa em frente. Como é que o marido defende a mulher? Frente a ela. Como é que você defende seus filhos também? Ajuda os seus filhos socorrendo eles? Ao lado, fortalecendo e segurando. Se a igreja não faz isso, o que é que vai acontecer? Se as famílias não fazem isso, se os crentes não fazem isso, a igreja vai ficar sobrecarregada. Por quê? Porque tem muitas pessoas para serem atendidas. Sobrecarregada também significa desencorajada. Você está deixando muitas funções para alguma pessoa e essa pessoa está tão carregada que ela fica desencorajada de conseguir ajudar. Por quê? Porque tem muita coisa no ombro dela. Ela não consegue mais cumprir a sua função da maneira certa. Naturalmente, isso aqui é o problema da igreja. Quando você, meu querido, só vem para a igreja e não quer fazer nada, o que, é que você está dizendo? Eu vou sobrecarregar alguém. É isso que acontece. Não tem como eu não fazer nada e ficar tudo bem. A conta sempre vai chegar para uma pessoa. E o pior caso é que fica só para alguém e depois essa única pessoa fica sobrecarregada, ela fica desencorajada. Eu não quero mais fazer isso. É só eu, é só eu, é só eu. Qual o grande problema na igreja? Alguém que sempre fala isso. Era sempre eu que fazia as coisas na igreja. Você estava desencorajado porque você estava sobrecarregado. Ajudem as suas famílias para que quando você estiver ao lado delas, você possa estar ao lado daquelas que são verdadeiramente viúvas. Essa palavra verdadeiramente é ontos, que é onde vem ontologia, que é o ser de Deus. Quando a gente estuda o ser de Deus, ontos significa fato. Aquelas que apresentam fatos verdadeiros no seu ser, na sua vida, que podem testificar para, essa pessoa dá para ser ajudada. É assim que a gente socorre a nossa igreja. Não sobrecarregando ela. Queria terminar com a ilustração. Você já escutou a ilustração do jumento que morreu por causa de uma rapadura? Não? Pois é, foi quem me contou, foi o meu professor de história no seminário. Ele falou que tinha um jumento que estava com o seu dono, estava indo de interior para outro interior, e aí, no meio dessa viagem, ele decidiu comprar uma rapadura porque passou um mercador. Só que esse jumento estava levando a lenha todinha que esse sertanejo tinha ido trabalhar. Ele estava totalmente sobrecarregado.
E aí, como o dono dele estava levando aqui, ele, não, rapaz, vou querer uma rapadura. Aí na hora que ele comprou a rapadura, pegou a rapadura bem pequenininha no interior, desse tamanho, aí colocou em cima do jumento, o jumento caiu e morreu na mesma hora. Aí o que é que foi falar? O jumento só morreu por causa da rapadura. Foi por causa de uma rapadura? Já estava sobrecarregado. Isso é o que acontece com muitas pessoas na igreja. Elas simplesmente desistem, falam, só por causa disso? Eu falei só isso com você, aí só por causa disso? Nunca é só por causa de uma coisa. É porque já tem uma lenha muito grande por cima do jumento. Então, como é que a gente não cai nisso? A gente entende a nossa responsabilidade dentro de casa. Nossa, começa com F, termina com família. Família, muito bem. É assim que a gente pode resolver os problemas, não somente das viúvas, mas de todos os outros problemas dentro da igreja, tendo esse discernimento. E eu concluo dizendo o seguinte, só Cristo, meu querido, pode lhe ajudar nisso. Quem que pode lhe dar esse discernimento? Você consegue? O pastor consegue? Pior ainda. Pastor não é nada, não. Quem consegue lhe dar esse discernimento é Cristo, e quem aplica essa verdade na sua vida, no seu coração, é o Espírito Santo. Se não for, você pode vir todas as quintas-feiras, fazer a sua vida bem direitinho e nunca entrar no seu coração. Clame a Ele, se você então precisa ser mudado, confrontado e restaurado, mudando a sua vida, o Espírito Santo sempre está à disposição. Não há uma pessoa que buscou o Senhor e não achou. Busque e certamente você achará. Amém? Alguma dúvida? Outra declaração? Conseguimos fechar um pouquinho a tempo também? Excelente. Vamos curvar nossas cabeças, fechar esse nosso momento e vamos passar para o nosso momento de oração. Senhor querido Deus, nós te agradecemos porque examinamos a Tua Palavra, nos dá esse discernimento, não é fácil, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa falar com cada cristão, cada um. Não tenho forças para mudar o coração dessa igreja, Senhor. Não tenho força, Senhor, para que esses seus filhos se tornem crentes, mas o Teu Espírito Santo é capaz de fazer isso. Aplica cada palavra, dá o discernimento, traz o quebrantamento, Senhor, e a convicção de que elas são verdadeiras e necessárias para as suas vidas. É assim que nós choramos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.